Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é nosso convidado especial. É graças a você que a gente prepara um programa cada vez mais ao seu contento, tentando responder as suas dúvidas e tentando orientar você para que você viva bem e mais também. No programa de hoje a gente continua falando sobre a saúde da criança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início da fase escolar ou a troca de escola também para crianças. Também vamos conversar um pouquinho sobre a decisão de ter ou não um filho. E o quadro Saúde Brasil também vai mostrar algum ingrediente ou receita ou alguma dica preciosa desse nosso Brasilzão lindo e também rico. A receita de hoje é salgadinho de legumes, uma receita que teve bastante repercussão aqui no Vida e Saúde, mas hoje o Felipe vai apresentar ela de maneira diferente, salgadinho de legumes, aqui no nosso programa. Quer conversar com a gente? Quer dizer o que você acha do programa? Quer dizer o que você gostaria de ver aqui? Escreve novotempo.com/vida e saúde. Lá no nosso blog tem um espaço que você pode deixar a sua sugestão e também rever conteúdos que você já assistiu aqui no programa Vida e Saúde. Agora é hora de papo sério com o pediatra Dr. Edwin Tito. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. O Dr. Edwin está conosco durante toda essa semana resolvendo alguns assuntos bastante interessantes. A nossa conversa tem sido muito boa aqui, viu, doutor? Obrigada. Obrigado a vocês. E hoje também entra um assunto muito difícil. Muitas pessoas acreditam que a criança devia ficar em casa até maiorzinha, até 5, 6 anos. Hoje a lei brasileira diz que toda criança precisa ir para a escola a partir dos 5 anos, mas às vezes é necessário que até antes desse tempo a criança tenha que ir para a escola. Vamos falar um pouquinho sobre como a criança vê a escola antes de entrar. Esse tema é um dos temas que eu mais gosto de conversar no consultório, porque é um tema muito discutido, as famílias têm muitas dúvidas. Qual o melhor momento para ir para a escola? Qual a reação da criança ao chegar à escola? Porque nós temos nossos filhos no auge das nossas carreiras. Hoje em dia as pessoas estão indo cada vez mais tarde, realmente elas conquistaram tudo e aí elas vão para a maternidade. E a gente percebe que existe aquilo que é o ideal, né? Que se existe uma recomendação, esse seria como ideal. Mas existe a realidade do cotidiano. Mães cada vez mais cedo têm que trabalhar e mandar os seus filhos para uma escola ou para uma creche. Existe um livro de uma escritora, psicóloga, que chama Orientação da Criança. Esse livro, no capítulo 51, que é um livro que fala só o momento certo de ir à escola, fala que a educação ela deve ser feita principalmente dentro das nossas casas, nossos lares. O primeiro professor é o pai, a mãe. E depois, como algo adicional, como algo que é importante, mas não mais importante do que a educação dentro de casa, a escola. E qual a idade que recomendo ali? 7 anos. É muito difícil? É. Hoje, você manter uma criança até os 7 anos dentro de casa é muito difícil. Quem sabe, eu estou falando para uma mãe que decidiu ficar com o seu filho. Isso eu converso muito com as famílias. A gente, quando chega ali perto dos 6 meses ou 5 meses, quando a mãe tem que voltar a trabalhar, a gente começa a pesar na balança e ver o que é mais importante, né? A gente sabe que a presença dos pais é fundamental. Existe um estudo que o ano passado, até na Folha de São Paulo, saiu um artigo que chama Momento de Harvard, Chip de Harvard, esse artigo americano, que estudou crianças até 2 anos. Nesse artigo, ele fala que os valores éticos e morais fundamentais da vida de uma criança são colocados até os 2 anos de vida. Uau! Até os 2 anos de vida, ela precisa aprender o que são os valores éticos e morais. Quais são os melhores professores para essa criança? Pai e mãe. Pai e mãe. Eu falo que a criança, se ela pudesse ficar com seu pai e sua mãe até os 2 anos, seria a situação ideal. Mas sei que isso é muito difícil. Quem sabe o pai vai ter que sacrificar um pouquinho mais, a mãe acaba abandonando o seu trabalho. Estou falando de situação ideal, mas a gente sabe que na realidade é diferente. E esses estudiosos viram por quê? Porque o cérebro da criança, até os 2 anos, cresce quase 75% do cérebro da criança. Então, assim, todo o desenvolvimento neurológico dela acontece nesse período.
Então, é fundamental ela aprender. E a criança aprende com o quê? Com aquilo que ela escuta, com aquilo que ela vê. Mas uma criança de 1 ano e meio, ela aprende? Sim, aprende demais. Totalmente. Uma vez, uma avó da minha esposa, eu estava conversando com a minha filha de 6 meses e ela... Ué, você está bem? Você está conversando com ela? Eu falei, eu converso. Sempre conversei com ela e ela entende, né? Lembro uma vez nós estávamos num salão e ela começou a fazer algumas coisas, minha filha, e ela tinha 1 ano. E eu chamei ela para o canto, começamos a conversar, entendeu tudo, acabou derramando uma lagriminha naquele momento, que ela entendeu que ela estava errada. Então, é fundamental a educação partir de casa e dos pais, e os pais são os melhores professores. Mas não temos opção, doutor, não temos opção, a mãe vai ter que voltar para o trabalho. Então, nós podemos falar aqui os prós e contras. O que é melhor? Um cuidador? O avô e a avó, hoje está muito em moda, o avô e a avó cuidar dos seus filhos. Ou a escola? A escola existe algumas coisas que são importantes. A socialização, que é fundamental numa criança. Então, ela aprender com outras crianças, aprender os limites com outras crianças, aprender a dividir com outras crianças, a conviver. A criança, quando olha para outra criança, ela aprende a comer melhor, né? Ela abre um pouco o cardápio dela. Esse é um fator muito importante. A escola, por exemplo, o professor, ele não vai faltar na escola como um cuidador que pode faltar, uma babá pode faltar à escola. Então, assim, a escola, existem fatores assim, importantes que contribuem para a formação e o crescimento da criança. Mas o cuidador também tem coisas importantes? Tem. O cuidador, você vai manter a rotina da criança em casa. Quem sabe ela vai ter um vínculo mais afetivo com essa pessoa. Você não vai precisar hoje, quem mora em cidade grande, às vezes você demora meia hora, 40 minutos para levar o seu filho a uma escola dentro de um carro quente e com tanta dificuldade, então você vai deixar o seu filho em casa. Então, existem os dois fatores, prós e contras. Pesado. Precisa ser pesado. E a criança, ela precisa ser pesado no momento que você decide ter um filho, porque é algo que tem que ser planejado, né? Porque isso é muito importante. Hoje, se você pedisse uma opinião para mim, eu acho que as crianças que estão indo à escola estão indo muito cedo, né? Seria melhor um cuidador, quem sabe ali dos 6 meses até os 2 anos. E depois dos 2 anos, sim, é uma fase que você já está desfraldando a criança, é uma fase que ela se comunica com você, ela pode falar para você, mamãe, aconteceu isso na escola, se comunica com a professora. Então, é uma idade ideal. É claro, se pudesse a educação ficar em casa com os pais, ótimo, mas a nossa realidade é essa. E esse é o conselho que eu dou para os meus pacientes. Agora é o seguinte, toda mudança gera um pouquinho de dificuldade no começo. Então, a criança que vai para a escola, ela vai ter um pouquinho de, às vezes não vai gostar. Ou tem pais que se surpreendem, acham que o filho vai sentir falta e o filho dá beijo, entra na escola e nem olha para trás. Sim, sim. A gente precisa saber planejar e também se preparar para essas mudanças, não é, doutor? Sim, com certeza. Você tem que se preparar, a rotina. Então, você vai entrar numa escola, você precisa 1 mês, aos poucos indo à escola, aprendendo a rotina da escola. Você precisa conhecer os professores, quantos alunos tem nessa escola, qual o método de ensinamento dessa escola, é o método mais liberal, o método mais conservador. Passar as orientações do seu filho para os professores ou para a direção da escola também é muito importante. É muito importante. Todos têm que se conhecer, tanto você, a escola, como a escola conhecer o seu filho bem, né? A aproximação, nesse livro Orientação da Criança, fala que o pai e o professor têm que ser muito amigos. Essa aproximação é muito importante, porque os dois estão contribuindo para o crescimento do seu filho. Para a formação de um cidadão. De um cidadão. Então, muitas vezes a gente percebe que isso não é uma realidade, né? Cada um fica... Então, é fundamental. Você que tem um filho na escola, conheça o professor do seu filho, converse, fale para ele, lhe contar as limitações, as dificuldades que seu filho tem na escola. Eu agora queria conversar um pouquinho sobre as dificuldades de uma criança que está na escola com relação à sua saúde. É normal que num ambiente onde existam mais crianças, exista mais possibilidade de contaminação, mais risco de doenças. Com certeza, com certeza. Existe alguma coisa que os pais podem fazer, doutor? Sim. Você tocou num assunto muito importante. A escola tem o que é contra ela, que é você vai ficar mais doente, né? E ficando em casa, o cuidador ou os pais, você vai ficar menos doente.
mas é muito doente, eu digo, na escola. Hoje, se você tem o seu filho na escola, com certeza você já levou o seu filho várias vezes esse ano ao pronto-socorro, nariz correndo, tosse, febre, casos gastrointestinais. Mas por que isso acontece? Porque muitas crianças convivendo no mesmo ambiente, sempre alguma delas vai estar doente. Mas eu, como pai, o que eu posso fazer para melhorar a saúde do meu filho? Primeiro, as vacinas, todas tomadas. Vacina da gripe, vacinas de doenças exantemáticas, sarampo, catapora. Elas precisam ser tomadas, a criança precisa ter contato com essas vacinas antes. Por isso que eu falo que quando chega aos 2 anos, a criança já está com a vacinação completa, está mais preparada, né? A criança ela precisa estar com as suas defesas boas para ir à escola. Ah, mas eu tenho meu filho com 6 meses, vai ter que ir à escola desse mesmo jeito. Quem sabe não precisa passar o dia todo na escola. Passe um período só, quem sabe só 6 horas, quem sabe você divida um pouquinho entre cuidador ou vocês e a escola. Então isso é muito importante, porque se você levar um filho de 6 meses para a escola, com certeza ele vai ficar ainda muito mais doente. Então esse cuidado dos pais é fundamental, mas conhecer a escola, fazer surpresas na escola, aparecer de vez em quando na escola, para conhecer a rotina, né? Ver como que eles reagem quando uma criança tem alguma intercorrência, isso é fundamental. Porque quando você vai escolher a escola, você tem que escolher a escola que tenha pelo menos essas atribuições que eu disse aqui, que é muito importante. Tá certo, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem aqui Saúde Brasil. Não saia daí, é daqui a pouquinho.